Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Esther Lima e estou aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa. Vamos juntos aprender? E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Tenho certeza que vocês já estão aprendendo, pois vocês já estão no 3º ano. A aulinha de hoje é direcionada para vocês, alunos do 3º ano, mas os outros alunos também podem aprender conosco. Claro, pontuação nós utilizamos a vida toda, em todos os momentos. Nós falamos, escrevemos e nada melhor do que ler e escrever muito bem. Vamos juntos? Sinais de pontuação. Quando nós escutamos sinais de pontuação, nós lembramos que são desenhos, figuras, símbolos, né? Sinais, o nome já diz. Vai aparecer algum desenho, algum símbolo. E aí estão alguns desses sinais. Mas, tia Esther, só são esses? Não, mas nós vamos falar sobre esses. Por quê? Porque esses são os que vocês utilizam. Na série do 3º ano, são os mais comuns. Quando vocês estiverem 4º, 5º e no Fundamental 2, que vocês já cresceram, são agora 6º ano, vocês vão aprender muito mais. Mas hoje nós vamos continuar aprendendo, porque vocês já estão estudando pontuação. Os sinais de pontuação são sinais gráficos que dão sentido aos textos, ajudando a interpretar e a organizar as informações. Para que servem? Para que a gente consiga entender o que nós estamos lendo. Se não existisse pontuação, como a gente entenderia um texto? Vocês já pararam para pensar? Ficaria estranho, né? Eu já tentei escrever sem pontuação. Fica sem sentido algum. Por isso que nós falamos que interpreta, organiza e dão sentido ao texto. Tanto ao texto quanto à nossa fala. Vamos conhecer alguns deles? E aí nós temos o ponto, que também é chamado de ponto final. A vírgula, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Durante a nossa aulinha, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses sinais de pontuação. E vocês vão identificar que vocês utilizam todos os dias, na tarefa de classe, na tarefa de casa, brincando com os coleguinhas, escrevendo na internet, mandando uma mensagem para a mamãe. Como mamãe fica feliz quando você escreve corretamente. Mamãe toda orgulhosa diz, olha, ele aprendeu a pontuação, colocou a vírgula. Vamos falar sobre o ponto final? Olha ele aí, crianças, todo feliz para comunicar a vocês aonde ele vai ser colocado. O ponto final, ele é utilizado para terminar a ideia ou o discurso. O que é isso, tia Esther? A ideia ou discurso? Que palavra complicada, mas tia Esther vai explicar. O ponto final, ele é colocado para dar ideia daquilo que eu quero falar. Como eu falei no início, se a gente escrever e não colocar um ponto, a escrita vai ficar infinita, não vai ter fim. Então, quando ele diz colocar ideia, ele está querendo dizer que você vai entender o que você está lendo. No final de uma frase, por isso que ele é chamado ponto final. Quer dizer que encerrou. Quando a gente está conversando que diz assim, não quero mais saber disso, ponto final. Você está querendo dizer o quê? Acabou. Não fale mais sobre isso. Colocamos um ponto. Então, o ponto final, ele está encerrando um diálogo. O ponto final
também é usado nas abreviações. Isso vocês sabem, porque vocês estudam história. E aí, quando a gente estuda história, que a gente vai falar sobre história do Brasil, do mundo, lá no início de tudo, nós vimos que muitas vezes no texto vem assim, A.C, que significa dizer, a tia de história já explicou, antes de Cristo. Ou D.C, depois de Cristo, para que a gente possa entender que aquele fato aconteceu antes de Cristo e que o outro fato aconteceu depois de Cristo. Então, é utilizado ponto final nas abreviações. Então, lembra, tá? Para encerrar a fala, no final de uma frase e nas abreviações, eu utilizo ponto final. Vamos para alguns exemplos, como a gente vai utilizar o ponto final. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. E aí, sobre filmes, vocês entendem, porque vocês gostam de ir ao cinema. E aí vocês ficam, mamãe, me leva ao cinema, eu quero ver aquele filme. Aquele filme está muito bom, muito comentado. E aí o Oscar é um prêmio, tá? Tia, o que é o Oscar? É um prêmio muito importante, internacional do cinema. Então, quando o filme ele é muito bom, que tem muita gente assistindo aquele filme em todo canto, então esse filme ele é indicado para ganhar esse prêmio. E aqui nós estamos vendo, olha, para o Oscar, ponto final. E aí a tia Esté colocou ali amarelinho para destacar que encerrou esta frase. E nós podemos lembrar que essa é uma frase afirmativa. Está afirmando que o filme recebeu várias indicações para receber o Oscar, o prêmio. Esse acontecimento remota ao ano 300 A.C, segundo afirmam os nossos historiadores. E aí, tia Esté já disse para vocês que esse A.C quer dizer antes de Cristo. Bem antes aconteceu este fato. E aí nós temos duas vezes nesta mesma frase o uso do ponto final. Nas abreviações, antes de Cristo, e no final da frase, para dizer que esse acontecimento remota ao ano 300 a.C., segundo afirmam os nossos historiadores. Então, nós vemos em uma única frase duas utilizações do ponto final. Vamos agora falar um pouquinho sobre a vírgula. A vírgula. A vírgula, olha, é muito bacana a gente aprender a utilizar a vírgula. Porque se a gente colocar a vírgula no local errado, o que é que pode acontecer? Vamos descobrir? Olha ela, toda feliz e contente. A vírgula. A vírgula indica uma pausa na fala. Vocês estão observando, vocês estão assistindo todas as aulinhas e vocês veem que nós paramos, falamos depois, damos aquele tempinho. Justamente nós estamos utilizando a vírgula, pausando a fala. Ela é tão importante que pode mudar o sentido de uma frase quando ela não é utilizada. Ou, se ela for usada de forma errada, também pode mudar tudo. A vírgula tem diversas funções. As principais são essas que nós vamos ver agora. Isolar vocativos e apostos. Exemplo, bom dia, professora. E nesta parte aqui, nós vimos que muitas pessoas não colocam a vírgula, falam de uma vez só, bom dia, professora. E não é desta forma. Nós temos aí, bom dia, professora. Para quem eu estou desejando bom dia? A professora. E a vírgula está justamente separando o vocativo do aposto. Mas, tia Esté, que palavra difícil. Aposto, eu nunca estudei isso. Claro que não, porque esse conteúdo vocês vão ver, olha, mais à frente. Mas como tia Esté gosta que vocês fiquem antenados e aprendam primeiro, porque quando chegar lá na outra turminha, tia Esté já ensinou isso, eu já aprendi. Eu já sei sobre esse assunto, eu aprendi que aposto é uma palavra ou uma frase que traz explicações
detalhes e definições sobre um termo anterior. Nós vimos na frase passada, bom dia, professora, sobre o termo anterior. Exemplo, um cientista deve ter algumas características: curiosidade, questionamento, dedicação e inovação. Olha aí, quando nós utilizamos a vírgula, nós estamos falando sobre as características de um cientista. E a vírgula aqui sendo usada várias vezes para especificar o que um cientista deve ter. E o vocativo? É uma palavra ou uma expressão que serve para chamar a atenção do interlocutor. Ou seja, aquela pessoa com quem eu estou falando. Sempre deve ser isolado por vírgulas, podendo aparecer no início, no meio ou no fim da frase. Vamos para mais um exemplo? Queridos estudantes, vamos entender melhor os vocativos? É isso que nós estamos fazendo agora. Olha aí a vírgula, queridos estudantes. Pausamos. Vamos entender melhor os vocativos? Exemplos do uso da vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Vamos para esse exemplo? Não, espere. Ou não espere. Vocês percebem que mudou totalmente o sentido? Quando eu digo não espere, significa uma coisa. Mas quando eu digo não espere, eu estou dizendo a você, não espere. Uma vírgula mudando o sentido. A vírgula também pode sumir com o seu dinheiro. Isso mamãe, papai, titia, titio e vovô, aí as pessoas que fazem Pix, se liga na vírgula, porque se colocar a vírgula no lugar errado, vai muito dinheiro e a gente fica, ó, no prejuízo. Olha aí, nós temos uma notinha de 20, uma de 2, uma moeda de R$1 e uma moeda de 50 centavos. E vocês já aprenderam na aulinha de matemática que esse valor aqui dá R$23,50. Aqui nós vimos, olha, a vírgula após o numeral 3. Mas quem escreveu errado colocou, olha, a vírgula antes do 3. E fez o quê? Sumiu com o dinheiro. Então, cuidado na hora da vírgula, quando o assunto é dinheiro também. A vírgula, ela muda uma opinião. Vamos ver? Como assim, tia Esther? Muda uma opinião. Vamos perder. Nada foi resolvido. Olha aí, está desesperado. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Vocês perceberam que mudou totalmente? Mudou totalmente a opinião. Separar partes independentes de uma frase. Durante os estudos, ele passeou pouco, dormiu menos, leu muitos livros. A vírgula está sendo utilizada para separar. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que demonstram sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Vamos para os exemplos? Atenção! Socorro! Obrigado! Não mexa nos meus brinquedos, está dando uma ordem. Não mexa nos meus brinquedos. Geralmente vocês falam muito isso quando os coleguinhas estão mexendo nos brinquedinhos de vocês. Oba! Amanhã é feriado. É só a frase. Amanhã não é feriado, amanhã tem aula, tá? Que lindo! Olha, que lindo!
o ponto de interrogação. O ponto de interrogação já está dizendo, né? É para interrogar, fazer uma pergunta e ele vem sempre no final da frase. Vamos para os exemplos? Quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Você entendeu? Frases interrogativas. Todas essas frases que estão no exemplo, elas estão com um sinalzinho de interrogação no final. Por quê? Porque nós estamos aprendendo que o ponto de interrogação a gente usa no final da frase quando a gente faz uma pergunta. Então, todas elas estão perguntando. Quer ir ao cinema comigo? Quando eu convido alguém para ir ao cinema comigo. Será que eles preferem jornais ou revistas? Você entendeu? Você entendeu sobre os pontos que nós estamos estudando hoje? Os pontos, sinais, exclamação, ponto final, a vírgula e agora a interrogação. Onde será a palestra do professor de geografia? É uma frase interrogativa. Nós estamos querendo saber, vai existir uma palestra, mas onde será a palestra do professor de geografia? Qual a importância da água no planeta? Quando nós estamos estudando ciências, e aí nós falamos sobre a água. Qual é a importância da água no planeta? Então, essa frase, ela aparece sempre quando nós estamos falando sobre o uso da água e o consumo consciente. Vamos para o desafio. Qual sinal de pontuação nós podemos usar? A frase é, você aceita algo para beber? E eu vou ler assim, tá? Sem pontuar, para não dar nenhuma dica. Letrinha A, interrogação. Letrinha B, ponto final. Ou letra C, exclamação. Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram? Muito bem, interrogação. Está fazendo uma pergunta. Que delícia de macarrão. Será que é exclamação, ponto final ou interrogação? Eu estou falando que o macarrão está o quê? Que delícia de macarrão. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Exclamação, muito bem. A menina arrumou a cama para dormir. Ponto final. É uma frase afirmativa. Eu estou dizendo que a menina arrumou a cama para dormir. Encerrei a fala. Lembra ponto final? Encerra a fala. Ou a frase. Você pode me dar uma informação, por favor? E aí nós temos uma frase interrogativa, exclamativa ou afirmativa. Qual é o sinalzinho? Interrogação, exclamação ou ponto final? Muito bem, interrogação. Eca, que nojo! E aí quando a gente fala assim, a gente está utilizando a exclamação. Agradeço pela sua companhia, mas antes de nós encerrarmos a nossa aulinha, não esqueçam, TV Nova, canal 22, de 7 às 8 da manhã e à tarde tem novamente a mesma aulinha, ela vai passar e você vai assistir porque você dormiu e não conseguiu. Das 13 às 14 horas. Ah, mas eu não consegui ver. Vai lá no YouTube, Escola na TV Abreu e Lima. Aproveita, se inscreve, dá o like, porque o canal está bombando. Beijo no coração e até a próxima aula.